Peraí, um recado muito importante para você antes de assistir essa aula aqui no canal do YouTube. Galera, você que quer ser aprovado na Polícia Civil de Minas Gerais, que quer conquistar essa sonhada vaga, aqui no Vale Concurso você vai encontrar a preparação completa. Temos aí a apostila impressa, com frete grátis para todo o Brasil. Temos os nossos cursos online, com cursos teóricos completo, com todo o conteúdo ali do edital e, é claro, curso de questões para você que quer aí gabaritar e aprender como a FGV vem trabalhando nos concursos. É aqui mesmo que você vai encontrar o nosso curso de questões com mais de 300 questões comentadas em vídeo para você, com os nossos professores especialistas te passando ali todos os bizus. Se você também preferir, temos aí pacotes de simulados direcionados, focado na banca e, é claro, né, de acordo com o edital. Não deixe de participar também das nossas revisões de vésperas. Tudo isso você encontra no link aqui na descrição, aonde você pode selecionar a opção que quiser e, é claro, iniciar sua preparação já. E vamos buscar juntos a sua aprovação na Polícia Civil de Minas Gerais. Então é isso aí, te aguardo, tamo junto e até mais. Vamos lá? Nós falamos então aqui de, até agora, o erro de tipo. Deixa eu só fechar aqui o consentimento do ofendido, antes da gente falar. A gente vai falar mais do consentimento do ofendido lá na ilicitude. O que acontece? O Código Penal, ele, no artigo 23, tem 4 excludentes da ilicitude. Se fechei, fazendo favor. 4 excludentes da ilicitude, né, que são as excludentes reais ou legais. Nós temos o estágio de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, tá? Nós vamos trabalhar eles. Acontece, e aí algumas doutrinas chamam, né, o consentimento ofendido como causa supralegal. O consentimento ofendido, ele funciona tanto como excludente do fato típico como da ilicitude. Depende da situação. Para ele funcionar como excludente da ilicitude, tem requisitos. Nós vamos estudar isso depois. Mas por que ele entra ali como excludente da conduta? É bem fácil. O consentimento do ofendido ele funciona como excludente da ilicitude como o tipo penal prevê o dissentimento. O que significa isso? Vou dar um exemplo. O artigo 150 do Código Penal trata do crime de violação de domicílio. O que é violação de domicílio? Você entrar ou permanecer sem a anuência, sem a concordância do proprietário. Então, se eu, por exemplo, a pessoa chama lá na campainha, você abre o portão e fala assim, pode entrar, ela está praticando violação de domicílio? Não, porque você permitiu, não é? Então é isso. É por isso que quando a gente fala, a gente vê nos filmes, né, as pessoas falam, sai da minha casa, senão eu vou chamar a polícia. Aí você não pode, eu não vou sair, ninguém me tira daqui, né? Então você já tem aí a não anuência do proprietário. Então, o consentimento ofendido, ele só funciona como excludente da conduta quando o tipo penal prevê essa concordância. Por exemplo, o estupro, né? A importunação sexual. Você vai satisfazer a sua lascívia sem a anuência. Agora, se a mulher gostar, o homem gostar, então, não tem mais nada. Tá? Então a gente vai estudar depois o consentimento como excludente da conduta. Agora o erro de tipo, que é o que a FGV cobra muito. O erro de tipo, muita gente tem dificuldade de entender ele. Vou colocar aqui. Vamos lá. Esses conteúdos que eu vou pulando aí, gente, é porque não é trabalhado aí pela FGV para esse concurso, não. Erro de tipo tá aí. O erro de tipo, ele pode ser essencial ou acidental, tá? Quando a gente fala de erro de tipo essencial, que é o que nós vamos estudar, ele está trabalhando com aquele fato típico, tá? Que aí é o artigo 20 aqui, ó. O erro sobre elementos do tipo. Quando eu falo acidental, é um acidente. Pode ser o erro sobre o objeto, erro sobre a pessoa, erro na execução, erro diverso do pretendido, ou então sobre o nexo causal, que a gente vai estudar depois, o aberratio causa, né, ou o dolo geral que a FGV cobra. O erro de tipo, que é o essencial, que é aí o mais cobrado pela FGV, é esse artigo 20 aqui, bem simples,
Presta muita atenção. Vamos ler aqui, porque esse artigo, você lê de primeira, você fica um pouco confuso. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, vamos desenhar o erro de tipo. Ele pode ser evitável ou inevitável. Inevitável. Todos os dois excluem o dolo. Porque o erro de tipo, eu não posso ter dolo, não tenho dolo. Então, tanto ele poderia ser evitado ou não poderia ser evitado, eu tenho a exclusão do dolo. Porém, quando eu falo de um erro que podia ser evitado, a lei permite a punição culposa, mas lembra, se previsto em lei. Então, é só esse mapinha. Vamos entender o que é o erro de tipo. Eu estou falando que o agente ele erra a um elemento que constitui o tipo penal. O que significa isso, Volney? O tipo penal ele tem elementos que compõem aquele fato típico. Por exemplo, homicídio, matar alguém, correto? Então, alguém é um elemento. O que é alguém? É uma pessoa nascida de mulher. Esse é o conceito jurídico. É uma pessoa, é alguém. Se eu matar um animal, é alguém? Não. Tá entendendo? Então, se eu tenho condição, eu tenho noção que eu estou atirando no animal, mas na verdade era uma pessoa, eu estou errando quanto a um dos elementos que constitui o tipo penal, o tipo legal. Tá entendendo? Olha só. O Homer, então, para ele estava tirando no quê? Na puma, né? Mas na verdade era no morro. Ou seja, ele errou o erro de tipo, eu vou trabalhar na realidade, aos elementos que compõem essa circunstância real. Então, o Homer, na cabeça dele, ele estava atirando em um animal, mas na verdade era uma pessoa. Ele então vai responder por homicídio? Aí vai entrar a discussão de novo. Não, mas tinha como ele evitar. Ah, beleza. Independente se tinha como ele evitar ou não, ele não pode responder por homicídio doloso. Se comprovado que tinha como o Homer evitar, eu vou punir ele por homicídio culposo. Se não tinha como ele evitar, nada. Pronto, não responde. Tá entendendo? Então, o inevitável exclui tanto o dolo como a culpa. Tá entendendo? Então, isso é o erro de tipo. Eu acho que eu estou fazendo uma coisa ali, mas na verdade era outra, né? Mesma coisa, vai ser a mesma. Aí não dá para te falar se era ou não era. Vai ter que definir isso aí. Como que a FGV trabalha isso em prova, gente? Que é aí que eu falo para vocês que cobra muito. Olha o que ela cobrou uma questão. O Luiz, depois de um dia muito cansativo de trabalho, chegou muito tarde à noite e ele morava num condomínio que tinham várias casas todas iguais. Ele, então, acabou entrando na casa do seu vizinho achando que era a dele. Luiz, então, qual que é a lógica aqui? Ele vai responder por violação de domicílio? Hã? Uhum. Mas você acha que ele não errou, não? Se você
Aham. Sim. Só não foi intencional. Ótimo. Então, você acha que esse caso aplica erro de tipo? Sim. Ótimo. Hã? Não. Então aí não vai responder por nada. Tá? Aí agora é mais fácil. Agora é só você lembrar todos os crimes que tem forma culposa. É só quase 400 crimes aí no código. Brincando. Mas vai ser a coisa bem óbvia. Os principais crimes aí que tem modalidade culposa: homicídio, lesão corporal, receptação, peculato, que mais cobre em prova. Tem outros, tá? Não são só esses. Mas tem incêndio, existe incêndio culposo, tá? Mas são os mais cobrados aí. Beleza? Então, furto, não existe furto culposo. Por exemplo, uma vez, acontece com a gente, você pega o chinelo ali na casa da... todo mundo entra na casa, acontecia demais lá na casa da minha avó, né? Chega com um monte de neto, tira chinelo, não pode entrar com chinelo. Aí todo mundo com chinelo igual. Aí você pega o chinelo do fulano. Você queria furtar o chinelo dele? Não. Ah, mas tinha como evitar. Então você vai ser punido por furto culposo. Existe furto culposo? Não existe. Todo mundo deixa o celular aqui. Deixa o celular aqui. Aí tá lá, e tem um iPhone igual o meu, por exemplo, assim. Aí ele, pega o celular aqui. Aí ele tá abafado, sai, leva o meu celular. Ele queria furtar o meu celular? Não. Mas tinha como ele evitar, não tinha? Pera aí, né? Você podia ter olhado, né? Então, pode responder na modalidade culposa, mas se tiver previsão legal, tá? Olha esse caso aqui, ó. O que vocês acham? Opa. Com a roupa igual ainda, né? Mas você está entendendo a lógica dessa confusão? Então, o erro de tipo, gente, é importante você entender essa diferença aí, que muita gente acaba confundindo às vezes com o erro de proibição, né? O erro de proibição está lá na culpabilidade, a gente vai estudar ele lá depois. O erro de proibição, agora, o erro quanto à ilicitude, eu erro quanto ao conhecimento da ilicitude, se aquele fato ele é permitido ou não. Então, por exemplo, eu sei agora o que eu estou fazendo, eu sei que é uma conduta típica, porém eu acredito que não, isso aqui não é crime. Lá no meu país, isso aqui não é crime. Então aqui também não é. Tá entendendo? Tem um caso que o pessoal gosta muito, né? Que é o cara que vem de um país onde a droga é liberada e aqui no Brasil não é. É crime. Você praticar o tráfico, por exemplo, ou usar uma cocaína. Lá naquele país dele é liberado. Ele chega aqui, eu vou comprar um pó ali, vou usar, né? Cheirar alguma coisinha. Aí ele vai lá, a polícia, pega ele. E o que ele vai alegar? Ah, mas eu não sabia que era proibido. E lá onde eu moro, lá é o quê? É permitido. Então, agora é erro de tipo? Ele está errando quanto à circunstância, o elemento? Está errando? Hã? Ou não? Está errando ou não? Tá não, ele está errando o quê? Se aquilo ali é permitido ou não. Da mesma forma, o erro de proibição, ele tem duas espécies aqui, que é o erro de proibição direto e o indireto. O direto, eu estou errando diretamente se aquilo ali é crime ou não, é ilícito ou não. O indireto, eu acredito que existe uma excludente da ilicitude, por exemplo. Olha o que já foi cobrado em prova. Aí eu não lembro o nome do agente lá, um pouco é o Tício. Ele mora lá na roça e ele viu no jornal que o presidente falou que quem entrar na sua propriedade você pode matar, que não é crime.
Aí ele vê o cara pulando a cerca lá e já puxa a espingarda e pô! No coco. Aê, acertei! Aí ele fala, ainda bem, não é crime, né? Matar é crime, mas como ele invadiu minha propriedade, é um excludente da licitude. É um erro de proibição o quê? Indireto, tá? Outro exemplo, que a FGV já cobrou. Vamos usar outra pessoa, né? O rapaz ali, de 19 anos, namora com a menina de 11. E aí os pais dela sabem. E aí eles têm relação sexual. O rapaz, então, a mãe da menina não gostou daquilo, denuncia ele. E ele alega, então, que acreditava por ele estar namorando com ela, não tinha crime nenhum. A FGV cobrou isso. E o que ela colocou? Que seria uma tese de erro de proibição indireto, embora o STJ entenda que não, né? Que não pode alegar isso aí. Não pode alegar que a vítima tinha, inclusive, experiências sexuais, né? Que acontece. Qual que é a diferença do indireto? Do indireto? O indireto você sabe que é crime, mas você acredita que tem um excludente da ilicitude. Que é no caso aqui, por exemplo, o consentimento ofendido, né? Ou por fato de estar namorando, era um excludente. Ele acreditava. Agora a FGV cobrou um caso bem parecido, só que, vamos lá, vou contar para vocês me falam qual que é a resposta. Dessa vez, esse rapaz de 19 anos foi numa festa, numa balada, que era só para maior. Chega lá, ele encontra a Mariazinha. A Mariazinha bonita, chamou a atenção dele e tudo mais. Os dois, então, se relacionam sexualmente. Acontece, então, que descobre depois que a Mariazinha, na verdade, não era maior de idade. Maria tinha 14 anos. E aí, o que a FGV colocou? Que a Maria falsificou o documento dela para conseguir entrar na balada. E para todas as pessoas, a Maria não aparentava ter 14 anos, porque ela tinha um corpo muito desenvolvido. E aí o rapaz conseguiu comprovar tudo isso. Ele, então, será indiciado, vamos colocar no caso aqui, a menina, na verdade, não tinha 14, né? Menos, tinha 13. Ele será indiciado, então, por estupro de vulnerável? O que vocês acham? Não. Aí é erro de tipo. Isso aí, erro de tipo. Tá vendo como é que mudou? Não é nada a ver erro de proibição. Exato, inevitável. A prova colocou tudo isso, né? Que não tinha como evitar. A menina entrou na balada que era só para maior. Ela falsificou o documento. Ah, mas dava para ver que ela era uma menininha? Não, não dava. Para todo mundo, ela foi de graça. Assim, agora, né? Tem muita gente que é ainda, mas é isso aí. Então, tá vendo? Esse são aí o jeito que a FGV acaba trabalhando. Esse vídeo é engraçado. Agora, vamos lá pegar o erro sobre a pessoa. Agora a gente está falando de um erro acidental, tá? Um erro de tipo acidental. Erro sobre a pessoa, o erro em persona e o erro na execução, aberratio ictus. O erro sobre a pessoa e o erro na execução, via de regra, os dois têm a mesma consequência, tá? Que é o quê? Eu respondo pelo que eu queria ter feito, ou seja, não me isenta de pena. E aí, não leva em consideração a vítima atingida. Então, vamos lá. Vou colocar a vítima pretendida, vítima atingida. Beleza? Erro sobre a pessoa. Eu erro na identidade. Eu erro na identidade. Eu acerto na execução, mas erro na identidade. Eu queria matar o Flávio, mas matei o irmão gêmeo dele. Tá entendendo? Eu, então, vou responder de acordo com que... Presta atenção, eu vou ser isento de pena? Ah, eu não queria matar o irmão dele, era o Flávio. Não vai. Mas vai levar em consideração as características do irmão dele, que foi a vítima atingida? Não. Vamos imaginar que o irmão dele
tem uma condição que vai agravar a pena, né, minha, vai agravar a minha pena. Não vai levar em consideração. Por exemplo, e aí já aconteceu essas coisas aí em prova, o cara queria matar um homem lá, acho que o cara estava deitado lá no sofá, mas na verdade era a mulher. Ah, e aí matou a mulher, aquela coisa que ele tentaram enfiar o feminicídio, por ser mulher, né? Vai levar em consideração a vítima atingida? Não. Leva em consideração a vítima pretendida, isso aí. Para os dois. Agora, o erro na execução, o que muda é o contrário. Eu acerto na identidade, mas eu erro na execução. Eu quero matar o Flávio, mas eu sou ruim de mira, acerto ele. O erro na execução. Tá entendendo? Agora, o erro na execução, presta atenção, ó, até aqui, ó. Ele aplica as regras do erro sobre a pessoa. Ou seja, eu queria acertar o Flávio, mas acabei... Como é que é o seu nome? Esqueci. O Guilherme. Acertei o Guilherme. Hã? Sérgio. Ó, acertei Guilherme. Eu tô errando até o nome. Então, ó, queria acertar o Flávio, acertei o Sérgio. Eu vou ser isento de pena? Não. Vai levar em consideração o Sérgio ou o Flávio? As características do Flávio. É isso aí. Agora... No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70, concurso formal de crimes. O que significa isso aqui? Eu estou aqui, artigo 70, com uma ação ou omissão, eu pratico vários crimes. Se eu queria acertar o Flávio, agora vamos mudar o exemplo, como é que é o seu nome? O Fernando. Eu atiro no Flávio, e a bala acerta, o Flávio atravessa ele e acerta o Fernando. Tá vendo? Com um tiro, uma conduta, eu pratiquei 2 crimes. Agora é diferente, né? Tá vendo? Então, agora teve um erro na execução, porém, eu atingi você. Então, eu vou responder por quê aqui, nesse caso. Artigo 70 vai aplicar a regra ali, é concurso de crime, concurso formal. Vou responder por... Se o Flávio morreu, vamos imaginar então que o Flávio morreu e ele ficou ferido. Você vai responder pelo assassinato do Flávio. Tentativa? O que vocês acham? Aí eu respondo pelo que aconteceu nele. O homicídio dele é a tentativa do outro. Vamos lá. Vamos entender aqui. Qual vai ser a diferença? Os dois aí estão certos. Ou acertei o Flávio, acertei o Fernando. O que eu vou olhar? Eu assumi o risco de acertar o Fernando? Então, respondo pela tentativa. Não assumi o risco, não estava no meu objetivo. Aí, pelo que eu causei, lesão corporal, por exemplo. Tá? Então, essa vai ser a diferença. Aí é difícil isso aí, né, na aparecer, na questão da FGV, mas ela vai falar isso, tem que falar, entendeu? Ela tem que falar que não tinha essa intenção de acertar o Fernando. Simples. Aí você matou a questão. Tem aquele filme do Jack Reacher, né, já assistiram? Que é o como é que chama? O Tom Cruise. Ele é o primeiro, massa demais o filme, o cara, um atirador lá, e aí o cara, ele erra por querer, na verdade, né? Acerta uma pessoa, é bom para a gente entender essa questão do erro na execução. Mas olha aqui, ó. Aqui no caso, é erro. Eu não sei se tá meio claro, né? Não sei se tá claro aí pra vocês, mas qual que é a situação? O ladrão, olha lá, você viu que o cara depois vê quem que é, né? Ó. Olha lá, ó. Ó o ladrão lá, tá aqui, ó. Aí esse cara tava assim, ó. Né? Ele errou na execução ou na identidade aqui? Na identidade, né? Pois é. E agora, ó. Eita! Ele errou agora na execução, né? Então, sacanagem, coitado. A gente tem aí o erro sobre o objeto,
Aqui é bem fácil. O erro sobre objeto, o agente erra na consideração do objeto que ele está pretendendo praticar o crime. Um exemplo aí que é muito fácil é o quê? Eu quero pegar ali um anel achando que é de ouro, mas na verdade era bijuteria. É o erro sobre o objeto, tá bom? Vai responder normal, tá? Normal. Só é uma característica classificação de erro. E o aberratio criminis. Agora eu erro no crime. Olha, acontecerá fora dos casos do artigo 73, que é, lembra do 73 que nós estudamos, né? Que o 73 é o erro na execução. Por acidente ou erro na execução da prática delitiva, for alcançado resultado diverso do pretendido pelo autor. Haverá imputação de culpa se essa for legalmente prevista, né, modalidade culposa. No caso de o sujeito ativo conseguir também o resultado que pretendia inicialmente, deverá ser observada a aplicação do artigo 70 e 73, concurso formal de crime, tá vendo? Haverá erro de pessoa-coisa ou coisa-pessoa, ou erro pessoa-pessoa, aí a gente está diante do aberratio ictus, tá? Quando é erro pessoa-pessoa, é o erro na execução. Aqui o aberratio criminis é coisa-pessoa. Eu quero quebrar a janela e aí eu acerto a cabeça do Flávio. Coitado. Não, Flávio, você tá lascado, hein? Eu aprendi tudo, em nome de Jesus. Tá? Ou então eu quero acertar a cabeça dele e acerta a janela do carro do Fernando. Tá entendendo? Isso é erro na execução? É fora dos casos, né? Porque aqui eu errei quanto ao objeto atingido ali. Então, falou disso, errou pessoa, coisa, pessoa, aberratio criminis, tá? Agora é pessoa. Eu queria acertar o Flávio, acertei o Fernando. Aí é erro na execução. E por último, que esse aqui que é o mais cobrado pela FGV, aparece, né, não com muita frequência, mas aparece, é o aberratio cause, né, ou dolo geral, que ela gosta de usar dolo geral, tá? O que é isso aqui? É simples. A pessoa, ele acha que atingiu o objetivo dele de uma determinada forma, mas ele errou ali, na verdade, né, um erro de tipo acidental. E aí a pessoa, vamos imaginar que eu queria matar, eu matei uma pessoa, e aí eu vou desfazer do corpo, jogar ela lá no rio. Ótimo exemplo. Aí depois acha o corpo e descobre que ele morreu afogado. Tá entendendo? É isso que é o dolo geral. Eu achei que eu tinha matado ele antes lá e estava só ocultando o cadáver. E na verdade ele não estava morto, ele acabou morrendo por afogamento. Então isso é chamado de aberratio cause ou dolo geral. Olha, o indivíduo, supondo ter matado uma vítima por estrangulamento, enforca para dissimular o assassinato, e para dissimular o assassinato, tenta ludibriar os oficiais para que eles pensem que houve um suicídio. Vendo? Entretanto, os peritos descobrem que a morte só ocorreu após o enforcamento. Vendo? A lógica é a mesma. E aí, nesse caso, ele responde só por um delito, no caso, o homicídio consumado. Tá? Então, esse é o dolo geral, ou aberratio aí cause, tá, pessoal? Coisa, pessoa lá fora. Erro sobre a pessoa? Não, aquele coisa sobre a pessoa. A coisa pessoa, aberratio criminis. Criminis, erra no crime. Aqui, ó. Aberratio criminis. Erro determinado por terceiro, tá? Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. O que é isso? Já caiu em prova um exemplo do médico. O médico, ele passa uma quantidade, vamos imaginar que está lá no hospital, aí aquela pessoa, o paciente está lá, ele tem que tomar uma determinada quantidade de um remédio. Aí o médico coloca uma quantidade suficiente para matar a pessoa. E aí a enfermeira chega lá e olha assim, tá, eu vou aplicar aqui, e aplica. E aí ela matou o cara. Tá entendendo? Então, erro determinado por terceiro responde pelo crime, o terceiro que determina o erro, tá? Então, quem vai responder? O médico. O médico que responde aí por esse homicídio, tá? A gente... E na boate, não parece igual no caso lá do cara lá, que comprou o fogo artifício? Não, aí não é diferente, velho.
Porque ele também, né? Aqui a gente está falando de um erro determinado por terceiro. Então, o médico ele usou ela para para praticar o crime. Queria. Ele queria, é isso aí. Ele determinou a dosagem. Isso. Não foi ela, exatamente. Ela só. Ou seja, é um plano perfeito, né? Eu vou. Entre aspas, né? É. Aí acabou que poderia. Depois vai descobrir. Depois vai descobrir. E se fosse sem querer? Como sem querer? Se ele colocou Ele sem passou querer. uma dose, porém aquela dose poderia matar, mas poderia. Tipo assim, ele achou que ia ajudar e piorou. É culposo. Culposo. Simples. Aqui a gente tá falando de dolo mesmo. O cara que ele quer. Aí é crime culposo. Vou botar aqui. Pessoal, outras coisas que vocês não podem aqui confundir é a respeito desses princípios aqui, tá? A FGV costuma cobrar, às vezes, aí mais, o princípio da insignificância, ou bagatela, tá? O princípio da bagatela ou insignificância. Tem esses requisitos, que é o MARI, se você quiser gravar o mnemônico, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade, são requisitos que o STF estabeleceu. E a inexpressividade de lesão jurídica, é a MARI, se você pegar cada letra ali. Agora, o que é interessante você lembrar aí? Estabelece o valor de 10%, tá? Do salário mínimo para o princípio da insignificância. Beleza? Então, os tribunais têm entendido esse valor. Que não pode confundir, nós vamos estudar depois, o chamado furto privilegiado. O furto privilegiado acontece quando o agente furta uma coisa de pequeno valor, tá? Então, o que é pequeno valor? Aí até um salário mínimo. É diferente, tá? Vone, mas eu posso ter o princípio da insignificância no furto? Posso, é possível. Aqui já é outra situação. Pode acontecer do cara não preencher os requisitos do princípio da insignificância. Não confundir com o furto famélico, tá? Quando a gente fala de furto famélico, que é famélico de fome, você furta para comer, tá? Aí, não estamos falando de princípio da insignificância. O furto famélico, a fome, ela nesse momento é considerada um perigo atual, ou seja, você praticou em estado de necessidade. Você furtou, praticou um fato típico para se salvar. Então, é um crime, furto famélico, que vai ter excluído o quê? A ilicitude. Tá entendendo a diferença? O princípio da insignificância, que aí é o princípio da bagatela, eu vou olhar o valor daquele objeto. Tá? O furto privilegiado, você tem até um salário mínimo. Vone, por exemplo, por que eu tô falando isso? Vocês lembram aquele caso daquela mulher, acho que foi em São Paulo, que ela foi no mercado, pegou um monte de biscoito, suco, deu uns 20 e poucos reais. Lembram disso? Não sei se vocês viram isso. E a mulher ficou presa. E aí o pessoal no jornal, absurdo, mulher presa, e por causa disso, daquilo. Aí todo mundo, não, gente, mas isso é princípio da insignificância. 20 reais e tal, sim. Só que, por exemplo, o princípio da insignificância, você não pode ser reincidente, né? Não pode. E a mulher já tinha feito essas coisas, pequenos furtos, várias e várias vezes. Então, como que o juiz, por exemplo, poderia liberar ela com base nisso? Não pode, tá? Agora, o que a defensoria fez? Recorreu alegando furto famélico. Aí, beleza, aí foi outra tese que foi aceita, aí soltaram ela. Vai falar aí? Como é que é? Uhum. O que não foi considerado? Sim, aham. Só que, pelo fato da pessoa estar precisando daquele dinheiro, o que diria que no outro dia não iria precisar? Muito bom. Filosofia, né? Mas em questão do direito penal, perder o furto, o princípio da insignificância. Ótimo. Aí, no outro dia, eu tenho que sequência. Não, peraí. No outro dia, que
Faz várias vezes. Você fala continuidade. Não, aí você está falando todo dia ela furtar para comer. Não, aí a gente tem que mudar a teoria, a tese. Se ela está fazendo isso aí, não pode ter o princípio da insignificância. Senão eu estou indo contra os requisitos. Mas eu posso usar a tese que ela está furtando para comer. Tá entendendo? Aí eu posso excluir a ilicitude. Esse é o sentido. Vai ser simplesmente isso aí. Aí só vai mostrando a ineficiência do Estado, né? Que não está alcançando tanto que isso teve que chegar ao STJ, né, para liberar ela. Deu para entender? Beleza? O princípio da adequação social, o FGV nunca viu aí uma questãozinha dela, mas não se pode reputar a criminosa uma conduta que é tolerada pela sociedade, né? Ainda que ela se enquadre como uma descrição típica. Por exemplo, que aí entrou em discussão o camelô, né? Quem é lá comprar um filmezinho lá pirata, né? Ué. Então, o princípio da adequação social. A própria sociedade achou normal, né? Brinco na orelha da criança, né? Não é? O menino acabou de sair acabou de nascer, já passa na farmácia e põe um brinco aqui na criancinha. Aí eu falei, não, isso é maus trato. Não, mas é comum, né? Fazer isso. Então, foi aplicado o princípio da adequação social. É perigoso, né? Porque no Brasil tem muitas coisas que vai ficando tão comum, né? Que aí as pessoas vão usando isso aí como tese. Então, pessoal, até aqui tá dando aí para ir pegando? Tá dando para ir pegando? Talvez está sentindo um pouco rápido. A gente vai fazer uma revisão, mas é porque a aula tá rendendo mesmo, tá? Não acho que eu tô acelerado aí não, mas é porque vocês estão acompanhando o raciocínio, que é o mais importante. Fechamos aqui o fato típico. Eu vi que tá tudo ok, tá tudo certo. Eu vou passar para ilicitude. Agora, qual que é o meu objetivo aqui? Analisar se esse fato típico é ou não ilícito. É por isso que eu tenho uma relação, né, de tipicidade e ilicitude, que aí a FGV já usou isso aqui, que é a ratio cognoscente, teoria da indiciariedade, né? Até é difícil gravar isso, mas ela costuma colocar ratio cognoscente, que há uma presunção relativa, ou seja, presume-se que todo fato típico ele é ilícito. É uma presunção. Porém, não isenta de analisar as excludentes da ilicitude. Tanto que depois vocês vão ver lá sobre a ação penal, quando o juiz, né, para receber, ele tem que analisar se não tem uma excludente da ilicitude. Então, as excludentes ou discriminantes são justificadoras da conduta do agente. É por isso que a gente fala que é a teoria justificante, né? Ou seja, você agiu em um desses casos aqui, você então está justificado. Opa, por que você matou ele? Não, eu não matei. Não foi isso. Ou eu matava ele, ou ele me matava. Ah, não, beleza então. Eu furtei aqui porque eu ia morrer de fome. É por isso que eu peguei 2 picanhas. Não, né? Ali no Vale Grill ali, né? Ali na Manaim ali. Você enche assim, é para comer. Enche aqui de bife ancho, né? Assim, melhor que tem também. Aí não dá, ué. Então, essas aqui são as excludentes reais, tá? Estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. O Código Penal não fala pra gente o que é estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito, tá? Ele só coloca aqui. Mas ele fala o que é estado de necessidade e legítima defesa. Então, quando eu falo de estado de necessidade, eu estou... E aí, gente, a FGV cobra isso, legítima defesa, estado de necessidade, e vocês não podem errar. Quando eu estou falando de estado de necessidade, eu estou me referindo a uma situação de perigo atual. Agora, quando eu falo de legítima defesa, eu estou me referindo a uma injusta agressão, e essa injusta agressão, ela pode ser atual ou iminente, tá? Estado de necessidade, perigo atual.
Legítima defesa, injusta agressão, atual ou iminente. Então, tem iminente aqui? Não tem. Tem aqui. Tá? Por que que aqui não tem o iminente? Porque aqui, ó, tá aqui, ó. Como evitar, tá entendendo? Então, se é iminente, está prestes a chegar, pode evitar. A injusta agressão é um ataque humano à pessoa que vai provocar uma agressão e tem que ser injusta, né? Claro. Ela pode ser atual. O que é atual? Está acontecendo ou prestes a acontecer. O iminente é isso. E aí imagina só como é alguns casos, né? Que algumas pessoas falam assim, você só pode revidar se você for alvejado primeiro, não é? Tem algumas pessoas que defendem isso. Alguns, principalmente os policiais. Não, a polícia não pode atirar. Ela tem que esperar ser alvejada, não é? Tá demais, aí que acontece. Aí você imagina se o cara tá vindo pro seu lado com a faca, você vai esperar ele te dar uma facada ainda? Não, pera aí, eu tenho que tomar uma facada primeiro para poder me defender. Não dá. Então, não dá para confundir, gente. Ó, vamos lá. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato, ou seja, o fato típico, tá? Para salvar de perigo atual. O que eu quero me salvar. Ele não provocou aquele perigo, nem podia de outro modo evitar. Aí você, a direito próprio à lei, ou seja, você vai salvar para você mesmo ou para terceiro. Então, você pode ser direito, estado de necessidade próprio ou de terceiro, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se, né, esse evitar. Não era, tinha como exigir de você que você evitasse isso. Então, o estado de necessidade, eu tenho sacrifícios de bens jurídicos. E aí, eu posso sacrificar bem jurídico, né, de menor valor, por exemplo, vida é patrimônio. Não é? A vida não é mais importante que o patrimônio? Ou então que seja de valor igual, correto? Pronto. Essa é a regra. Ó, cadê? Vamos lá. Olha esse caso aí. Quem lembra disso? Olha o boi lá, vai matando o velho, né? Sai daí, vai passar perto. E você vai ter que matar o bicho. Eita, lasqueira. E aí, gente? Gente, ainda bem que eu filmei, ainda bem que eu lembrei. Nossa, não tinha o que fazer. O bicho tava com medo, o velho foi passar na frente e o bicho atacou. Aí jogaram água no bicho, foram pra cima, o bicho foi pra cima e... Meu Deus do céu. O bicho atacou. O bicho atacou. O bicho agride? Não. Mas aí, o que acontece? Olha o parágrafo primeiro ali. Presta atenção. O parágrafo primeiro. Não pode alegar o estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, né? Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo? Tem por obrigação de lei, obrigação de cuidado, proteção, vigilância, de outra forma assumiu responsabilidade, ou por seu comportamento anterior criou o risco de ocorrência do resultado. Ele não pode alegar para ele, né? Mas quem falou que não pode alegar para o outro? Então a polícia ali agiu em estado de necessidade. Ok? Da mesma forma, um pai em relação ao filho, né? Você tem a obrigação de cuidar do seu filho. Você não pode alegar ali estado de necessidade, meu filho, coitado. E assim também a babá, por exemplo. Daí que entra os crimes, né? A omissão ela é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O que significa isso? Nós temos aqui os crimes omissivos. A omissão, ela pode ser própria. O que significa isso? Eu tenho um tipo penal onde ele traz para mim uma conduta valiosa, porém, ele não tem um resultado não pretendido. Eu não cumpro essa conduta. Se eu passar, veio uma pessoa que está acidentada, tinha como eu ajudar, socorrer ela, mas eu finjo e não faço nada e nem chamo socorro, o que eu pratiquei? Omissão de socorro, não é? Não é uma conduta valiosa? Parabéns, você salvou. Mas você se omitiu, então omissão própria. Agora, eu posso ter a omissão imprópria. A omissão imprópria, ela só ocorre para essas pessoas aqui.
Você agora, o Sérgio, é salva-vida, tá lá, fortão lá em cima, lá vigiando assim. Aí ele vê, aquele ali é o ex da minha namorada, tá se afogando, vai morrer lá. Não é que morra. Agora, o Sérgio, então, ele tinha o quê, gente? O dever de salvar, não tinha? Ele não é obrigado a fazer isso? Se o Sérgio fala assim, mas ele morreu afogado, problema dele, eu não matei ele? Eu matei ele? Eu peguei ele e joguei lá? Não. Mas você tinha o dever de salvar. Então, o crime, como que o Código trata isso? O crime omissivo impróprio, o Código trata ele como se você tivesse praticado uma ação. Olha só. Então, o Sérgio vai responder por homicídio. Olha que coisa. E não por omissão de socorro. Porque ele matou o cara, porque ele podia e devia salvar ele, mas ele não salvou. Aí seria homicídio doloso. Olha que coisa. Do Davi foi, exatamente. Acho que do Henry Borel também, né? Que a mãe dele estava deixando. E tem um monte de caso do padrasto estuprava. É terrível. O cara estuprava a menininha e a mãe sabia, mas ela não fazia nada para não prejudicar o casamento. Ela estava estuprando a menina? Não estava, mas ela tinha o dever, não é? Então ela responde por estupro também. Da própria promoção. Por omissão imprópria. Não é própria. Omissão imprópria. Vai cair em qual? O quê? Como assim? Qual o crime? Por exemplo, tinha um cara lá na rua, aí eu passei e vi o cara lá. Não, aí você. Não. Não confunde a classificação de crime com o crime. É outra coisa. Tá entendendo? A omissão de socorro é classificado como um crime de omissão própria. Porque você podia ajudar e não ajudou. Não tinha dever, você não era obrigado. Tá entendendo? Mas se vai cair, tipo, o cara morreu, aí eu vou. Não vai. Você não tinha o dever de fazer isso, não. Você tinha que ajudar. É diferente agora se eu tenho o dever, tá entendendo? Se eu tenho o dever, aí é diferente. Então, se eu ver uma pessoa morrer na rua, passa direto, não vou ser culpado de nada. Omissão de socorro, no máximo. Se ele for policial, ele... Aí é ferro na boneca. Gente, se você tá lá, você é policial, tá vendo o cara assaltando o outro ali, furtando, você não faz nada, o que você vai responder? Pelo crime que tá acontecendo. Hein? Se for militar, ainda tem prevaricação, um monte de coisa ainda. Tá entendendo? Então, quando eu falo de omissão imprópria, eu só me refiro aos agentes que têm esse dever, tá? Essa obrigação aqui. Por exemplo, você contrata uma babá para olhar seu menino. Aí ela tá lá, vendo o menino lá enfiando o trem na tomada. Né? E ela tá assistindo a novela lá. Menino! Menino! Aí o menino morre. Ou fica ferido lá. Ela pode falar assim, eu não fiz nada. Não pode, ela pode falar isso? Não pode. Ela então vai responder normal pelo que causou, como se ela tivesse feito, tá entendendo? O que o código quer? Então você tinha o dever, você não fez, então eu vou punir você como se você tivesse feito, assim, feito mesmo, ter pegado a mão dela e enfiado lá na tomada. Tá entendendo? Por isso que esse crime de omissão imprópria admite tentativa. É possível a tentativa. O Sérgio está vendo o cara lá afogado. Aí o cara tá na terceira subida, né? Que eles falam, né? Na terceira é a última. Aquela última chega o outro salva-vidas e salva ele. O Sérgio desgraçado, salvou o cara, bicho. Tentativa, não é? Ele tentou, olha que doideira. Agora, não tem como você ter tentativa na omissão própria, porque você não tinha o dever de fazer alguma coisa. Então, ou você responde ou não. Tá? Então, na omissão própria, não admite tentativa. A gente vai falar de tentativa aí depois, tá, pessoal? A comissiva por omissão?
Não costumo usar elas não, é só mesmo aqui, mais é o caso. Por exemplo, ela vai falar assim, Sérgio, salva-vidas de um lugar de água lá, parque aquático, vendo que o ex-namorado da sua, o ex-namorado da sua atual namorada estava se afogando, ele então, movido por ódio, deixa e não vai prestar o socorro. Por qual crime Sérgio vai responder? Nenhum. Tá entendendo? É isso, ela nem vai falar qual a classificação, não. É isso, ela vai direto mesmo. É, historinha. Na próxima aula eu vou trazer só questão, assim, no começo a gente vai resolver várias questões para você ver como que é, tá? Então é só historinha mesmo. Muita historinha, né? Mas claro que na parte geral tem um pouquinho de conceito, mas é mais a história, é isso. Igual o caso que eu falei do erro de tipo. Ela vem com a história e pede para você. O que ele vai responder? Aí é você interpretar corretamente, tá? Então, aqui é só mesmo para você entender qual que é a diferença. Porque qual que é o sentido eu falar para você, ó, se o Sérgio fazer isso aqui, ele responde por homicídio. Você não vai entender a lógica, né? Então, omissão imprópria, beleza? Aí, voltando aqui, o estágio de necessidade, então, ele pode ser defensivo ou agressivo, mas a FGV não trabalha isso aqui. Nós temos o real ou putativo, que aí eu vou trabalhar depois a questão da putatividade. O que é o putativo aí, gente? Putativo, né, é uma ficção. O cara, só na cabeça dele que aquilo ali está acontecendo. Ele acredita. Mas o que a FGV mais vai falar sobre putatividade? Cadê? Espera aí só um pouquinho. Mostrando um videozinho aqui. Aqui, ó. Discriminantes putativas. Artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pela circunstância, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, essa culpa aí que está falando é o erro, você tinha como evitar, né? Olha que doideira que é isso aqui. Só por causa disso, o Código Penal, ele adotou a teoria, né? Que a FGV já cobrou em prova uma vez, falando sobre a teoria. Aqui, ó. Só por causa disso, nós temos a chamada teoria limitada. Por quê? Porque a discriminante putativa não exclui a ilicitude, ela exclui a culpabilidade. Aí, por causa disso, nós adotamos a teoria normativa pura, no caso, limitada, tá? Se não, era só teoria normativa pura. Que aí você vai trabalhar o seguinte: a discriminante putativa é uma situação que, se existisse, ela seria legítima, ou seja, seria uma excludente da ilicitude. Só que qual que era a lógica? Não exclui a ilicitude, ela exclui a culpabilidade. Vou dar um exemplo. Olha aqui, vou o vídeo para vocês. Pegadinha. Você aí, ó, vai passar aí na Polícia Civil, tá lá com a quadrada aqui. O que você vai fazer se esse cara fazer isso com você? Você vai falar o quê? Pera aí. É? Pois é. Então, eu te pergunto, o cara tava realmente te agredindo? Era uma pegadinha. Então, a sua ação naquele momento, você disparou nele, deu um tiro na perna dele ali, você agiu, repeliu a injusta agressão, por exemplo. A sua ação, ela é ilegítima? Ela é ilegítima? É legítima. Legítima. Tá, você dá um tiro no cara, isso é legítimo, mas tem aquela outra coisa que exclui a legitimidade, não é? Como se exclui a legitimidade? Tipo assim, eu atirar em alguém é crime. Ok. Porém, tem outra coisa que tira... Exclui a licitude. exclui a licitude. Ok. Não, aí você está confundindo. Vamos lá. O cara tá vindo para cima de você. Você não sabe que é pegadinha. Você, para se defender, atira nele. A sua ação é legítima ou não? Você acha que você agiu certo ou errado? É isso. Certo, pronto. Mas, na verdade, não era isso. Então era uma pegadinha. Aí agora eu posso punir você então por isso? Pô, velho,
Era uma pegadinha, não precisava você me atirar aqui. E aí? Aí qual que é a lógica? Se você for ver a realidade, ele agiu o quê? Em legítima defesa. Só que vai excluir a ilicitude? Não vai. A discriminante putativa isenta de pena, ó, exclui a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Olha que doideira. É, das bolinhas de gel. Acontece demais, tá acontecendo muito. Os caras com essas metralhadoras aí de gel. O cara ia fazer a pegadinha pro amigo, tava lá, os dois estavam na moto assim. E aí, se ficar demonstrado, aí é a mesma lógica. Se mostrar aqui, ó, que o erro deriva de culpa, tal, ou seja, tinha como você evitar aquilo ali, aí é possível a punição na forma culposa, tá? Aí, vamos lá. O estado de necessidade, então, você conseguiu entender que ele trata de perigo atual. Tanto, olha aqui, ó, a gente tem qual que é a nossa teoria adotada? Justificante, tá? Então, o que significa? Eu vou falar o seguinte, o bem protegido, ele tem valor maior ou igual? O bem sacrificado tem valor menor ou igual? Então, justifica. É a teoria diferenciadora. A teoria unitária, o bem protegido tem valor maior ou igual? Tem valor menor ou igual? Justifica também. Então, a gente tem essas diferenças aí, mas você vai lembrar disso. É justificar. Teoria diferenciadora ou teoria unitária aí também, tá? Agora, eu não posso, por exemplo... Qual que é a diferença das duas aqui? Que é o seguinte. A teoria diferenciadora fala que, por exemplo, para salvar o meu cachorro, tá lá o Titanic, né, afundando o barco lá. Aí, para salvar o meu cachorro, eu machuco você, eu te jogo no mar ou te mato. O que é maior, gente? O cachorro ou a pessoa? A pessoa, né? Então eu estou sacrificando um bem de menor valor. Logo, a teoria diferenciadora fala que, nesse caso, é uma exculpante. O que significa? Ela vai isentar o agente de pena. No Código Penal não tem, mas tem no Código Penal Militar. Então, no Código Penal não adota isso. Então, a teoria unitária fala que se você protege, reduz a pena, que é o parágrafo 2º, ó. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3, que é esse caso. Então, se eu sacrifico um bem de menor valor, eu posso ter essa redução de pena, tá? Agora, a legítima defesa, que é a injusta agressão, atual ou iminente, eu agora, vamos usar o princípio, né, da proporcionalidade, né, que os defensores gostam muito, entende-se em legítima defesa quem usando moderadamente dos meios necessários repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Então, assim como o estado de necessidade, eu posso ter a legítima defesa própria ou de terceiro, tá? E eu posso usar dos meios necessários, só que de forma moderada. E aí é complicado, né? O que você tem que gravar é isso. A FGV não vai colocar caso absurdo, por exemplo, que é o que os alunos, né, e a gente vai discutir, que é o seguinte. Todo tiro na cabeça não é legítima defesa. Tá entendendo? Não, o cara deu 10 tiros, não precisava. Não é legítima defesa. Lá no Ipaba, lá, vocês devem ter visto na época, o cara, um louco, ele tava, né, sem o remédio e tal, lá no CAPS. Não sei se vocês viram esse vídeo. Os policiais tiraram nele com a taser e nada, foi a mesma coisa que nada pro cara. E ele com a faca na mão. Correu, o policial correu, tentou fugir, ele ia pegar o policial. O que o policial fez? Se defendeu. Aí, ó, você tem que falar que você se defendeu. Você matou ele, você se defendeu. Você repeliu a injusta agressão. Você usou moderadamente dos meios necessários para se salvar, né? Para se defender. Essa moderada. O policial lá deu um tiro no abdômen dele, o cara não parou ainda. Não parou. E aí eu não lembro, foram mais 3, 4 disparos até que ele cai no chão.
Então, não dá pra gente falar assim, a lei não define, e aí fica a discussão do caso. Ah, é só até 2 disparos que é legítimo defesa. Não, não tem. Cada caso é um caso, gente. Cada caso é um caso. Vamos ver aqui uns videozinhos? Então tá claro aí? Aperta aí, ó. Vai apagar a luz aí. A outra. De baixo, então. Aí, ó. Vou voltar aqui pra vocês verem. Aí, ó. É um assalto. Ó, ouve aí, ó. Calma, amigo. E aí? Como é que você vai julgar esse caso aí? Que ele vai responder por excesso? É, ué. Muita gente vai defender falando que teve excesso, né? Aí aqui. E aí? O homem pode se defender da mulher, alegar legítima defesa? Não pode? Agora vai dar briga aí. Hã? E aí? E aí? Pode legítima defesa assim, pelas costas aí? Tá vendo, gente? Então, o que eu quero dizer para vocês? Aqui são casos práticos, né? A prova, a FGV, não se preocupe, vai ser bem claro. Ela vai falar, o João, policial civil, antes de entrar na delegacia, foi, então, surpreendido por 3 criminosos que queriam assaltá-lo. E aí, para se defender, repelir, vai falar isso. Ele, então, para se defender, repelir a injusta agressão, conseguiu disparar primeiro e conseguiu render todos e ficou tudo bem. O João, então, é o quê? Agiu em? É isso, tá? O resto aí entra em discussão aí, tá? Vocês podem discutir. Né? Mas é interessante, não é não? Esses casos. E aí, pra gente já ir aqui fechando, já tá quase acabando, já cruz credo. Vou fechar as excludentes da licitude que a gente perca aqui. Na legítima defesa, em 2019, foi colocado esse parágrafo único, tá? Preenchidos os requisitos acima, considera em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime, tá? Então, o policial, aquele lá, o atirador, que consegue atingir aquele sequestrador, aquele cara que está mantendo a vítima refém, ele age em quê? Em legítima defesa, tá? Então, ele está legítima defesa de terceiro, ótimo, é isso aí. Nós podemos ter legítima defesa recíproca, sucessiva? Pode ter? Eu e o Sérgio estamos brigando, no primeiro momento, né, eu estou agredindo ele, então ele é legítima defesa dele, depois é eu, que é pendular, né? Vai variando? Não, não tem como, né? Então, se eu tenho duas injustas agressão, é igual menos com menos dá mais, e mais com mais dá menos, né? Mas isso aí não preocupa. Agora, o que eu quero finalizar aqui para a gente pegar, que é o seguinte, pessoal. Aqui, ó. Esse é um caso que muita gente, né? Oh. Oh. Esse caramelo aí. Esse caramelo é violento, não é? E aí? Esse cara, então, tá treinando o cachorro dele, o caramelo do facão, e vai falar assim, pega lá o Sérgio. Vai lá, mata o Sérgio.
O Sérgio, então, quando vendo lá o caramelo vindo na direção dele, o Sérgio estará em situação de perigo atual ou a injusta agressão? Hã? Perigo atual. Perigo atual? Quem acha que é perigo atual, levanta a mão aí. Bicho vai atrás de mim. Injusta agressão. Ai, só duas pessoas que acham. Quem não acha nada, perdeu na prova, né? Então ficou em branco. Ó, presta atenção, gente. Via de regra, o animal, o ataque do animal, se quiser acender a luz, fazendo favor, o ataque do animal, né? O ataque do animal, via de regra, é perigo atual, tá? O ataque do animal. Agora, quando esse animal está te atacando porque ele foi ordenado, né? O dono mandou ele fazer isso, o animal deixa, então, de praticar um perigo atual, de ser um perigo atual e passa a ser uma injusta agressão. Ele é meramente um instrumento, né? Para a prática da agressão. Caso alguém invada a casa. Sim, mas Não vai ser outro, vai estar vamos descartar essa hipótese. É. Isso, vamos descartar essa hipótese de excludendo a licitude, né? Assim, vamos no sentido de eu tô treinando ele agora para te atacar mesmo, sem ser nesses casos. Tá instigando ele. Isso é. Na rua. Eu não gosto de você e fala assim, pega, isso aí, exatamente. Esses casos, tá? Esses casos, beleza. Agora, no caso aqui, treinou o cachorro, né? Aí normal, põe lá a plaquinha lá, ó, cão bravo, né? Desse jeito. Não pode esquecer da plaquinha. Aí, nesse caso, o animal, então, passa a ser um instrumento para o crime. Então, você agindo contra o animal ali, você está em legítima defesa. Agora, caso contrário, o cachorro soltou, você está passando lá, soltou. Ele gostou de você, quer te dar uma mordidinha. Né? Então, você vai agir ali, você está em estágio de necessidade agora. Beleza? E aí, o vídeo não pus, mas a gente tem aqui, para a gente fechar, os ofendículos. Lembra que eu falei com vocês sobre o ofendículo? Que são instrumentos para a defesa do seu patrimônio, que o direito permite que você tenha isso, né? Permite que você tenha. Qual é a natureza jurídica dos ofendículos? O que vocês acham? Você colocar uma cerca elétrica ali, você está em legítima defesa. Beleza, vamos lá. Uma das excludentes é o exercício regular de direito. O exercício regular de um direito é quando você exerce, conforme as regras, um direito que a lei te concede. Então, é direito seu proteger seu patrimônio? É um direito seu, você pode, desde que você cumpra as regras, né? Então, se você vai pôr uma cerca elétrica, você pode ligar lá no poste, lá 14 mil volts na cerca elétrica? Não pode, né? Tem a tensão correta e tudo mais, então tem regras. Da mesma forma, você vai praticar uma luta. Quem pratica a luta aí? Alguma arte marcial? Ninguém luta, não? Olha lá, o que você faz? Jiu-jitsu. Lá no jiu-jitsu, se tiver lá, você pode, por exemplo, morder a pessoa, enfiar o dedo no olho dela, pegar lá no... Não pode, não é? Então, se você, então, tá lá nessa hora e pinca o dedo no olho do candango lá, você pode alegar que você estava exercendo regularmente o seu direito de lutar ali? Não pode. Mas se você tá lá, dá um mata-leão nele, desmaia a pessoa lá, ou nenhum combate básico que deve acontecer, algumas lesões, você estava agindo em exercício regular de direito, você estava cumprindo as regras normalmente, não é? Portanto, é igual no futebol, acontece muito. Uma coisa é você dar um tronco no cara e tal, tem um outro cara que chega dando um chute na cabeça do outro, né? Então ele vai responder criminalmente, ele não tem excludente da licitude nesses casos. Então o ofendículo, ele funciona como exercício regular de um direito. Se você colocar tudo ali de forma regular, o cachorro, você está exercendo o seu direito. Mas o cara, então, vai tentar entrar na sua casa. E aí ele toma um choque e se machuca. Você, então, nesse caso agora, continua sendo exercício regular de direito? O que vocês acham? Nessa situação? Não continua. Por quê? O ofendículo, nesse momento, ele foi acionado. Então você estava sofrendo uma injusta agressão. O cara estava tentando invadir a sua casa.
Nesse momento, o ofendículo funcionou como um meio necessário para repelir a injusta agressão. Então, quando ele é acionado, ele funciona como legítima defesa. Quando ele não é acionado, ele é um exercício regular de direito. Show? Isso, você fala dentro de casa lá, né? É, o cachorro tá lá, tá esfumando, querendo morder alguém, né? Se não tiver a placa, aí você tá lascado, né? Aí você responde pelo que aconteceu, ué. Você é culpado. Por exemplo, o cachorro cometeu um crime e não tem a placa. Você julgado pelo crime. Pelo que causou no rapaz, causou na pessoa. Mas o cara não tá embaixo da casa do cara. Mas aí que tal? Mas o que acontece, gente? Tem alguns membros, alguns promotores que até defendem esse caso, que se for caso de bandido e invasão, que tá normal. Mas tem outros que continuam ainda, não tem placa e pronto. Lembra o caso que eu falei para vocês aqui? O cara entrou lá na roça, aí do tio do aluno nosso, que foi, nem lembro qual curso foi, alguma guarda aí. O cara não morreu, mas machucou todo. O tio dele respondeu por lesão corporal ainda, eles queriam enfiar a tentativa de homicídio nele. Ó, respondeu por lesão corporal e ainda ficou bancando o cara, todo o tratamento do cara ainda. Olha só. Invadiu uma casa e o cachorro, né, que pai matou ele. Acontece, né? Aí, ele, até a defesa dele, foi que ele estava fugindo de um tiroteio. Então ele estava ele pulou o muro da casa para sair fora do tiroteio que estava tendo na rua. Nossa, Aí, então, tá vendo? Que é complicado, né, gente? Então, vamos restringir só até aqui, tá bom? Que o ofendido tem dupla natureza jurídica e ele acionado, legítima defesa. Não foi acionado, exercício regular de direito. A FGV até que não costuma passar disso aí, não. Show? E o consentimento ofendido, a gente acaba realmente aqui. Lembra quando eu falei para você que ele pode funcionar como excludente do fato típico? Quando tem o dissentimento, né? Então, a violação de domicílio, você permitiu, exclui o fato típico. Para ele funcionar como excludente da ilicitude, o tipo penal não pode ter o dissentimento, então não pode ter essa concordância, não é? Ó, o ofendido, que é quem for ali o ofendido, a vítima, né, primária, tem que ser capaz, então não pode ser uma pessoa incapaz, tá? Aí vem entrar a questão de capacidade mental e também idade. Tem que ser um consentimento válido. O que significa isso? Livre de vício, tá? Bem jurídico disponível. O que é bem jurídico disponível? É mais fácil você gravar o que não é disponível. São dois, a vida e a administração pública. Só esses dois. O resto você pode expor. Se o Sérgio, por exemplo, consentir, como já aconteceu em outros países, em eu cortar o braço dele, não tem. Que é o caso da eutanásia. Esse seria o entendimento em outros países. No Brasil, por que não pode ter? O cara consente, ele assina lá que ele quer morrer. Eutanásia. Só que a vida não é um bem jurídico disponível aqui no Brasil. Você não pode dispor da sua vida. Você não pode, por exemplo, eu tô cansado de novo, meu filho, eu tô com câncer, tá me matando, não aguento mais, me mata. O cara vai lá e mata ou faz alguma coisa. Não pode então. Então ele não pode alegar essa excludente da licitude. Então o bem jurídico tem que ser disponível e próprio, tem que ser seu, né? Não pode ser dispor de bem jurídico de terceiro. O consentimento tem que ser expresso, tá? Tem que ser expresso, tem que ser entendível. E ele tem que ser antes, ou seja, prévio ou simultâneo. Então tem que ser ou antes você aceitou ou no momento em que está acontecendo, tá? Deu para entender? Então, vamos imaginar no caso da eutanásia. Previamente você assinou o termo que você concorda com dispor a sua vida. O homicídio não tem, ele não tem, né, o dissentimento, não tem. Imagina, matar alguém sem o consentimento dele, né? Aí seria o caso. O ofendido é capaz, então você tem capacidade.
Foi um consentimento válido, ele não foi coagido, não foi ameaçado, não foi comprado. O bem jurídico é disponível. Ah, não, a vida aqui você pode expor. Tá? É só trocar a vida aí pela lesão corporal, por exemplo. Aceito cortar meu braço. Aconteceu isso lá na Alemanha, o cara depois não divulgou que ele queria canibalizar pessoas, né? E teve mais de 400 cadastros. Só colocar aí pra mim, eu pego. Beleza? Esse cara cometeu crime. Lá pegaram ele lá, né? Mas é só pra você ver a loucura que chega ao ponto, né? Não, aí lá também não é disponível não, mas tem pessoas que aceitam, né? Mas pegou aí, pessoal? Então olha, o que acontece? Nós, na aula que vem, eu vou revisar com vocês. E aí, nós falamos sobre aplicação ali da lei penal, fato típico e ilicitude. E aí, na próxima aula, a gente continua com culpabilidade e vamos falar também de tentativa, crime consumado, desistência voluntária, arrependimento posterior. E aí, nós entramos nos crimes, tá? Nos crimes em espécie. Show?